Meus amigos, um abraço para vocês. Estou no Hospital Nossa Senhora das Dores com o meu querido doutor Marco Antônio Gomes. Doutor, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bacana. Médico nefrologista, intensivista. E nós vamos falar hoje sobre cuidados paliativos. Antes, porém, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: já praticando a medicina há quanto tempo, doutor? Eu já estou aí com meus quase 40 anos já. É mesmo? Formei em 82, né? Em 82 para cá, né? Estou nessa caminhada aí. Bacana. Agora, antes da gente falar dos cuidados paliativos, o médico nefrologista, ele cuida de qual parte do ser humano, qual parte do corpo humano? Da doença renal, né? Nós somos nefrologistas, nós olhamos os rins. Mas não podemos esquecer que o corpo é um todo, né? Bacana. Aí por isso que hoje se fala tanto em cuidados paliativos, porque a definição de saúde, certo? Ela hoje é manifesta dentro do meio médico e mais ainda em cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? A gente fala de cuidado paliativo lá fora, a gente tem uma visão. Aqui dentro do hospital, no meio médico, o cuidado paliativo seria o quê? Anteceder um problema, cuidar antes daquele problema gravar. O que é esse cuidado paliativo? Boa pergunta. Então vamos definir o que é saúde. A saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Isso nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde já explica isso muito bem. Então, seria chamado medicina holística. Quando nós lidamos com cuidados paliativos, e teve a sua origem, né, na Inglaterra, uma médica, na verdade ela foi formada já nos aulas na Inglaterra, com os primórdios aí dos cuidados dos doentes enfermos, e começou a sua origem dentro, né, da Irmandade chamada Nossa Senhora das Dores, né? Na época lá, desde a década no século XVI e no século XI, e depois do século XVI confirmou. Então, havia necessidade de cuidar daqueles que até então não tinham perspectiva de vida. Quando pensaram nisso, o que fazer com esse paciente? O que podemos acrescentar? Esse percurso da vida, entre a vida e a morte, certo? Nós temos que lembrar sempre o seguinte: nós temos oscilações da vida. E o paciente que já tem uma patologia, uma doença que acarreta a morte, certo? O que fazer antes desse final, dessa finitude? Seria uma preparação, um aconchego, ou é mais ou menos isso? Isso. Então nós consideramos que cuidados paliativos na verdade, cuidar daquele paciente de uma forma geral, em que nós temos amenizado o seu sofrimento e dando para ele uma qualidade de vida até que chegar à sua finitude. Então esse é o período em que foi abandonado durante muitos anos. Por quê? Nós, na verdade, médicos, podemos dizer o seguinte: nós somos formados para curar, embora nós não podemos. Nós somos treinados para lidar sim com a dor, nós somos treinados para operar, nós somos treinados para exames complementares, nós queremos fazer um diagnóstico. Com o avanço da tecnologia, nós conseguimos fazer o diagnóstico do paciente, mas infelizmente tem patologia que nós não podemos curar e muitas das doenças nós não podemos nem prolongar a sua vida. Então o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer durante aquele período que aquele paciente, juntamente com a sua família, né? Junto com a sua família, certo? Como a definição de saúde é uma questão também social, o cuidados paliativos veio para cuidar também da família. Porque não é só o doente que sofre. A família está sofrendo. Agora, o mais bacana disso que o senhor está me falando, que no caso, o nosso Hospital Nossa Senhora das Dores, ele estende o tratamento, então, que seria só do paciente, para toda a família. Isso é muito nobre. Isso que é o cuidado paliativo. Isso é o cuidado paliativo. Nós estivemos no Hospital das Clínicas, em treinamento, e nós observamos como iniciou o cuidado paliativo no Hospital das Clínicas. Certo? O cuidado paliativo ele teve seu início dentro do serviço de oncologia. Por que dentro do serviço de oncologia? Porque quando você fala em câncer, você está falando em câncer
você fala assim, infinitude. As pessoas já assustam. Assustam. Já tem medo. Já fala da morte. Câncer e morte parece que andam juntos. Só que isso mudou. E mudou para melhor. Por que para melhor? Porque finitude, todos nós temos que pensar na finitude. Mas antes de pensar na finitude, pensa no percurso. Nesse percurso é que você tem que estar ali. Porque esse percurso ele pode demorar 6 meses, 1 ano, 10 anos, 1 dia, 2 dias. É isso aí. Né? E às vezes a pessoa fica tão focada na doença e no fim que ela esquece o meio. E aí quebra aquele laço, quebra a família. Pô, mas isso é muito legal. É isso que acontece com as principais doenças. Essas doenças vale a pena citar. Nós temos as doenças cardíacas, principalmente a insuficiência cardíaca. Nós temos a insuficiência renal, onde o rim não mais funciona. Nós temos o câncer, muitas das doenças oncológicas. Nós temos a doença pulmonar, que é chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, aonde nós tivemos um avanço enorme de destruição pulmonar provocado pelo cigarro, graças a Deus. Diminuiu muito. Nossa, diminuiu muito. Por quê? Quem é que levou essa informação? Sabe? Foi o médico para o paciente? Não. Foi a comunidade, foi a mídia, certo? Chegando, fazendo propaganda que o cigarro mata. Consequentemente, o que aconteceu? Nós tivemos a diminuição drástica do uso do cigarro. Então, essa mídia foi uma mídia boa. Boa! Nós temos tudo na vida, nós temos o que é bom e o que é ruim. Essa mídia, você não fuma, aquelas fotos no maço de cigarro. A foto no cigarro. Depoimento. Né? Artistas que tiveram problemas. Né? Então, isso ajudou. E nós temos outra condição, que são as doenças do século, que são doenças psicossociais, são as demências, mal de Alzheimer. O que fazer com esse paciente? Como a família toda é afetada com o paciente que tem um idoso com demência, com mal de Alzheimer, certo? É um transtorno social muito grande e financeiro. Agora, o hospital, então, ele dentro das suas limitações, é claro, ele consegue acolher essa família, orientar, antes de eu chegar a conversar com a Eliane aqui, da questão do psicólogo, né, ou do psiquiatra, até mesmo uma nutricionista, ele consegue ampliar esse atendimento. É isso mesmo, Heitor. Então, hoje, a Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Nacional das Dores, nós temos uma composição de multiprofissionais. Então, não é só médico. Nós temos um serviço social que dá muito apoio, nós temos psicólogos, nós temos nutricionistas, enfermeiro e farmacêutico. Aí, mas por que farmacêutico? Nós temos a farmácia clínica. Essa farmácia é tão importante que hoje se fala em off-label. O que é off-label? Hoje, que envolve a farmacêutica, nós precisamos dela. São medicamentos que, muitas das vezes, o médico utiliza, que muitas vezes não está na bula. Então, como é que nós estamos usando? É medicamento, por exemplo, nós temos um medicamento que é usado como anticonvulsivante, que é a gabapentina. Só que hoje nós usamos ele na neurite. Na neurite herpética, na neurite do diabético, na neurite do senil. Bacana. Então, o que é isso? É a medicação que até então nós usávamos para algo e nós estamos usando para algo. Então, isso é muito importante nos cuidados paliativos. No cuidado paliativo, a nutrição, a alimentação, a gente sabe que é importante, mas como uma nutricionista é muito melhor, porque às vezes a pessoa fala assim, eu diminui o arroz. Mas peraí, às vezes você não precisa diminuir o arroz. Né? O arroz com feijão é a comida básica do brasileiro. Agora eu estou comendo mais verdura, mas continuo comendo, por exemplo, uma carne muito vermelha. O nutricionista, ele entra ali e faz uma tabela para a pessoa, é isso? Isso é importante. Então nós temos a nutricionista e temos exemplos disso no nosso serviço, em que nós falamos em qualidade de vida. A qualidade de vida dá um aspecto muito global. Mas a qualidade de vida significa que nós queremos dar uma autonomia ao paciente. O que é autonomia no doente? Deixa ele escolher, gente. Eu quero um arroz bem cozidinho. Não pode, porque você não, tem o arroz. A nutricionista vai lá e resolve. Nós tivemos um paciente que ele não queria, sem apetite, a gente chama de hiporexia. Ele emagrecendo, ele teve uma insuficiência vascular periférica, DPOC, insuficiência cardíaca, e na cama ele amputou o seu membro e não queria alimentar na cama. Eu falei, eu gostaria, sabe, de alimentar numa mesa, como tivesse na minha casa. Eu falei, você está brincando comigo?
E aí, Aí isso é uma autonomia do doente. Aí você vai satisfazer aquele pedido do doente. sentou na mesa, Levamos, pegamos, colocamos na cadeira, levamos no refeitório, servimos comida para ele. Adivinha o que aconteceu? comeu tudo. Agora é interessante, isso que o senhor falou Alimentou bem. a autonomia do doente, porque é muito comum as esposas, as mães, a família querer ajudar e nessa virar e não permitir que o doente coma determinados produtos, né? E aí essa autonomia do doente dá para ele um pouco mais de esperança. Ele fala, olha, hoje eu quero comer o meu arroz, por exemplo. Amanhã eu quero comer a minha feijoada. Ah, não pode comer a feijoada, mas eventualmente, para matar o desejo, a vontade, claro que tudo com orientação médica. É isso aí, por isso nós temos uma equipe multidisciplinar. Porque não basta o médico, tá certo, traçar toda a conduta terapêutica dele, mas ele precisa também, aí entra a nutricionista que vai orientar e vai fazer muitas vezes o desejo dele. Agora mesmo tive um paciente aqui que tem, doutor, eu não gostaria de tomar o café, será que eu posso comer uma gelatina? Poxa vida, peraí, bacana. Nós estamos numa situação hoje em que o paciente muitas vezes tornou-se, é paciente mesmo, sabe? Ou seja, não tem direito a nada. Você deixa ele, porque isso não só coopera para a sua recuperação, mas dá esperança para ele, sabe? Que, poxa vida, eu estou vivo, eu posso até ir para casa, né, doutor? Posso escolher. Lógico, então é isso que nós temos que fazer. A psicóloga entra com o ouvido. Exatamente, eu Sabe vivenciei por quê? Você vivenciou isso, que coisa boa. Porque muitas vezes nós médicos, nós estamos preocupados com o quê? O fator biológico, o fator orgânico, o fator do antibiótico, da pneumonia, certo? Do choque, nós estamos preocupados com isso. Enquanto nós muitas vezes esquecemos, não temos tempo de ouvir o paciente. Então, quando você chega com um psicólogo, ele vai ter tempo. Ele vai ouvir o paciente, vai compreender. Como o senhor disse no início da nossa conversa, é corpo, alma e mente. É isso aí. Né? Quer dizer, às vezes o corpo está debilitado. Se a mente também estiver debilitada, piora. Se a alma estiver debilitada, piora tudo. Quer dizer, é um tripé, talvez. Né? É isso aí. E aí é o psicólogo que vai conversar, que vai ouvir. Vai ouvir vai e direcionar. trazer para a equipe certo? A ansiedade e o medo daquele paciente. Quem é que não tem medo da morte, rapaz? Quando você fala de morte, quando você fala de doenças, uma doença com finitude, ele assusta. Aí cai num quadro que nós agora estamos, na verdade, nos preparando, e eu tenho treinado a equipe, que é o que o século próximo que mais vai matar, que é a depressão, é a ansiedade. A depressão, a ansiedade, e eu já falei várias vezes com as pessoas que eu tenho depressão e dou meu testemunho no rádio, faço um tratamento com um bom médico, né? Ela vem de quê? Dos medos, ela é orgânica, ela acontece, tem já esses cuidados paliativos já tem assim um caminho que fala, olha, o melhor caminho é esse. Como você lida com a finitude? Nós sabemos que grande parte desses pacientes, independente da área da oncologia, da nefrologia, da cardiologia, sabe? Nós sabemos o seguinte, você, quando lida com um paciente com uma doença grave, a primeira coisa que passa em sua cabeça é o quê? Eu vou morrer, doutor. Aí, olha o que vai acontecer. O que o médico faz? Primeiro, distancia da sua família. Afasta do seu trabalho. Tira dos seus amigos. Tira dos seus amigos. Não só isso, tira a sua liberdade. Aqui você não tem direito a nada. Aqui você vai ficar nesta cama, vou dar um banho em cima do leito, aqui nós vamos colocar uma sonda nasentérica. Então tudo isso acarreta o quê? O abandono do eu. Eu não vivo mais, não sou eu. Você quer o quê? Então vem o quê? É final de linha. Vem a depressão. Aí ele entrega. Às vezes não é a doença que vai levá-lo à morte. Por isso que entra a comissão. O conselho, a comissão de cuidados paliativos, ele entra, certo, ali para dar um basta naquela doença que não é a doença geradora. A doença inicial é uma. O cuidado paliativo identificou outra que está chegando ali. Que leva muito mais depressa para a morte. Agora, Marco Antônio, para nós que somos cristãos, a importância da religiosidade, da pessoa
acreditar em Deus. Acreditar o seguinte, que Deus tem um propósito para ela e abrir o coração mesmo, porque é na hora do aperto que a gente lembra de Deus. Ele diz que médico, advogado e Deus é só na hora do aperto. Qual a importância da pessoa crer? O poder da oração existe mesmo, ele funciona, a fé cura. Quando você cita isso, a Organização Mundial de Saúde incluiu na definição de cuidados paliativos também a espiritualidade. Bacana. A espiritualidade é tão importante porque, independente da seita, da religião, certo? Ele tem que crer em algo. Acreditar. Ele tem que acreditar em algo. Isso é muito importante. Porque se nós pensarmos no corpo, alma e espírito, nós buscamos a Deus. E quando nós buscamos a Deus, há uma esperança que o tira daquela angústia, da sua tristeza, da sua solidão. Ele sabe que ele tem alguém que está olhando para ele. Aquela frase maravilhosa, nenhum pai abandona o filho. Não, é isso aí. Né? O filho pode até abandonar o pai, mas o pai não abandona o filho. Jesus conta um relato interessante do bom samaritano. Eu gosto muito daquela passagem. Porque aquele bom samaritano, Jesus, na verdade, expôs a pergunta de um fariseu que o fez assim: quem é o seu próximo? Aquele que está próximo. Ele não respondeu, ele só contou um fato. Havia um homem que descia de Jerusalém, certo? E ali ele foi, na verdade, ele foi saqueado. Ou seja, ele não só ele foi roubado, mas também ele foi agredido. E ele estava encontrado no caminho, quase praticamente morto. Aí ele contou que passou primeiro um homem muito importante naquela época. Ele passou um sacerdote. Sabe por que ele falou sacerdote? Dá a impressão, mas é porque ele tinha religiosidade. Não, é porque o sacerdote naquela época, ele tinha uma posição social muito importante de médico. Você sabe quem identificava o leproso? Era o sacerdote. Então ele era médico também. Então quem identificava o doente, quem que era? O sacerdote. O sacerdote. Jesus falou que ele passou de largo. Não deu atenção. Depois falou assim, passou um judeu. Por que judeu? O que tem a ver com judeu? Porque o judeu se acha, na verdade, um povo o quê? Escolhido. É um povo escolhido, um povo abençoado, certo? Então, Jesus era judeu? Aí passou para o homem, quer dizer, vocês são escolhidos, vocês são abençoados, você tem tudo. E passou direto. Passou a largo. Quer dizer, primeiro passou o médico, pessoa aquele que tinha condições de ajudar, aquele que falava que era escolhido, passou de largo. E o terceiro, passou o quê? Um samaritano, que era hostilizado pelos judeus. Não gostavam do samaritano? Não. Era hostilizado pelos judeus. Era não escolhido. Era um homem, na verdade, hoje nós colocamos como se fosse um cuidador leigo. Que fosse um vizinho. Que fosse um amigo. Alguém que você nem conhece. Passou, e aí sim, parou. E acho interessante quando o cuidado dele, como leigo, ali está escrito que ele passou álcool, que é o vinho, naquela época, e passou o óleo, que é o azeite. Ação curativa. Ou seja, nós sabemos que o álcool evita as bactérias. E o azeite impede a entrada da bactéria. É mesmo? Que bacana. Olha o tempo. E não só fez isso. Pegou aquele homem, colocou em sua cavadura, aqui no cavalo, e levou aonde? No hóspice, que é a hospedaria. É o princípio do cuidados paliativos. Colocou ele lá, e ali aquele homem foi cuidado. E ainda falou mais ainda. Olha, deixo aqui, apaga. Se ficar além, eu passo e volto e pago. Ou seja, o que nós temos que fazer com o paciente dentro dos hospitais? É aquilo que Jesus comentou. Acolher. O próximo somos nós. Acolhe. Eu não sou geriatra. Eu não sou cardiologista. Eu não sou cirurgião plástico. Mas eu tenho que acolher independente da minha especialidade. Abraçar o doente e dispensar a ele um tempo, porque às vezes a cura está, às vezes até mais fácil do que a gente imaginava em poder ouvir o cidadão. Outro dia eu vi a sua reportagem, você falando a respeito da educação hoje que é dada às crianças e adolescentes. Fantástica.
a sua exposição. Eu estava entrando no consultório, vi você falando, parei para ouvir. A mudança, certo, da nossa geração para a geração está radical. A criança não mais obedece aos pais. Ela manda. Ela manda. Então, nós temos a mudança de paradigma no cuidado do doente hoje. Vamos olhar o ambiente como um todo? Bacana. Mudar. Bacana. Depois o pessoal me pergunta por que consulta com o doutor Marco Antônio demora, porque é um prazer estar conversando com ele e eu quero já deixar agendado com o senhor outros bate-papo, tá? Eu que agradeço. Porque essa questão dos cuidados paliativos é muito importante que os nossos ouvintes saibam. A preocupação do Hospital Nossa Senhora das Dores, ela está indo além, né? Existem falhas, existem problemas, tem toda uma equipe para poder resolver isso, mas há essa evolução do hospital, né, que o senhor acompanha, né? Eu parabenizo a administração em relação aos cuidados paliativos, eu não tenho que reclamar, que nós temos apoio, incentivos. Nós tivemos agora um simpósio em Belo Horizonte, a equipe foi liderada, estive lá no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte e foi muito proveitoso. Que bacana, gente. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Eu quero marcar com o doutor Marco Antônio depois para a gente falar do rim. Nós vamos falar do rim de cima e embaixo. Um prazer. É importante tomar água todo dia? Como é importante. Tem gente que não toma, né? Não, tem que tomar água. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Um abraço. Tudo de Pessoal, bom. um abraço, Um abraço tchau, tchau. também a todos vocês.